Você sabe, depois da vinheta tem informação de Inter aqui no canal Sonda Repórter. Vazou a informação, ele pode ser vendido pelo Internacional. Vamos falar também sobre a definição importante para a grande final, que será disputada nesta quarta-feira. E uma dúvida, Ramon Dias faz um trabalho pior que Roger Machado? Vamos falar sobre tudo isso aqui no canal, depois que você deixar o seu like nesse vídeo, se inscrever aqui embaixo e ativar o sininho das notificações. Muito boa noite para vocês, estou de volta aqui no canal para a gente falar, pessoal, sobre muitas novidades que aconteceram nas últimas horas em relação ao Internacional, nesse ambiente tenso, de muita preocupação interna sobre qual será o futuro do Internacional, se é na Série A, se é na Série B. A situação realmente está bem complicada e, claro, tudo vai depender da partida desta quarta-feira contra o Vitória, que é fundamental nesse processo todo. Mas eu quero começar, pessoal, esse vídeo falando e repercutindo uma informação que a gente traz, inclusive, de forma exclusiva aqui no canal, apuração da reportagem da Rádio Bandeirantes, que trata do seguinte tema. Um jogador do Inter foi observado por olheiros de um time estrangeiro na partida do último domingo, partida contra o Atlético Mineiro. Jogador esse que é o Luiz Otávio, jogador que estava sendo cotado até para começar o jogo em algumas previsões, mas acabou ficando no banco de reservas. E esse time é o Orlando City, time da MLS dos Estados Unidos, que está observando o jogador mais de perto. O Luiz Otávio, ele recentemente renovou o seu contrato com o Internacional, contrato longo até o final de 2028, é uma das joias, promessas da categoria de base do Internacional e já vem sendo observado por esse clube há bastante tempo. O Orlando City pode e deve fazer uma proposta para o Inter ao final desta temporada. Lembrando, pessoal, que o Inter precisa vender jogadores. Claro que a gente não sabe ainda exatamente qual vai ser o futuro do Inter, mas independente de qual série o Inter vai jogar, o fato é, precisa vender e muito. Muitos jogadores podem ser vendidos ao final desta temporada. E surge um time interessado em um jogador que pode render sim uma boa grana ao Internacional. Como eu disse, esses olheiros acompanharam a partida no estádio Beira-Rio, esperavam que o Luiz Otávio fosse titular nessa partida pelo Campeonato Brasileiro, o que acabou não acontecendo. Mas esse interesse permanece e uma proposta pode chegar sim no final do ano para a direção do Internacional. Você liberaria Luiz Otávio? Acha que ele precisa maturar mais, ficar um pouco mais aqui no futebol brasileiro? Quanto o Inter deve pedir por esse jogador? Ainda não tenho esses detalhes, mas a gente segue essa apuração em relação a esse garoto que teve altos e baixos com a camisa do Internacional e que está no radar do Orlando City. Projetando já, pessoal, a partida contra o Vitória nesta quarta-feira às 7 horas da noite, duelo muito, mas muito importante pelo Campeonato Brasileiro. O Inter, se empatar a partida, ameniza um pouco a situação, se perder é catástrofe total no time do Ramon Dias e dos seus comandados. O Inter se reapresentou nesta manhã, lá no CT Parque Gigante, depois do empate contra o Atlético Mineiro. Os titulares nem foram para o campo ali, e é algo já de praxe, né? Nem adianta a gente fazer nenhuma crise em relação a isso, não tem crise alguma. Os jogadores que começam a partida no dia anterior geralmente não treinam com bola no dia seguinte, é uma questão puramente física. Portanto, pessoal, o Ramon Dias ele vai ter apenas uma atividade para definir o time, colocar os jogadores em campo, ou seja, não vai ter mudança da água para o vinho. O Inter passou aí a semana inteira trabalhando para pegar o Atlético Mineiro e mesmo assim não convenceu muita gente com a sua atuação. Então não vai ser apenas com o treinamento de amanhã, na terça-feira, que o Inter vai ajeitar todos os seus problemas. Lembro aqui que o Borré levou o terceiro cartão amarelo no fim da partida e não vai estar à disposição para o jogo contra o Vitória. O que para muitos pode ser uma boa notícia. O Borré não vem jogando bem, aliás, não entendi
a sua escalação no time titular, já que ele vinha muito mal e o Carboneiro, que foi preterido no banco de reservas, vinha bem, apesar, claro, do motivo ser outro, e o Emiliano Dias deixou isso muito claro na entrevista coletiva, quando ele diz que vai jogar quem tem mais vontade, e por isso o Carboneiro acabou ficando no banco. Mas, pessoal, acredito que com essa ausência do Borré, o Ramon Dias não tem para onde fugir. Ele deve manter ali o time da forma que atuou na partida contra a equipe do Atlético Mineiro, só trocando o Borré pelo Carboneiro. Essa é a maior possibilidade. Claro que existe também uma chance dele recuar um pouco mais o time, talvez colocando o Vitinho como atacante, botando o Alan Benítez para ser o ala pela direita, um jogador que conhece mais a posição. Como o jogo vai ser fora de casa, pode ser que ele faça sim essa alteração. Mas esperamos que o Carboneiro volte ao time, apesar, pessoal, que o Ramon Dias e o Emiliano dizem, após o jogo, terem gostado da partida e do time sem o Carboneiro, quando foram perguntados pela imprensa sobre a ausência do jogador colombiano, que pode sim ter problemas ali extra-campo, né? Problemas no treinamento, porque a gente tem repercutido, né, e colhido algumas informações sobre alguns bastidores do porquê o Carboneiro ficou de fora. E até ao longo da transmissão falaram no GPS, né, que o Carboneiro estaria com números baixos durante a semana no GPS, que controla ali a corrida, a intensidade dos jogadores, e por isso foi sacado pela comissão técnica. Eu trouxe aqui também antes dessa escalação ser oficialmente divulgada nos vídeos anteriores, que a comissão técnica do Ramon Dias já estava pensando em colocar o Carboneiro no banco pela questão da recomposição, de ser um jogador que não ajuda tanto no momento sem bola na marcação. Eu não concordo com essa alternativa. Eu acho que se tu tem um problema desse tipo com um jogador importante, é mais fácil tu trabalhar esse jogador para que ele corrija os problemas do que achar de uma hora para outra que o Tabata e que o Borré vão resolver os problemas do Inter. Não acho que é por aí. Eu quero tirar o final desse vídeo, pessoal, para levar um papo mais opinativo com vocês. Eu sei que vocês gostam aqui das informações, que vocês querem saber do Internacional, mas eu fiz um tweet lá no X e repercutiu bastante mal até entre alguns colorados. Eu queria até abrir um pouco mais essa discussão e ouvir a opinião de vocês também sobre isso. Eu tuitei que o Ramon Dias pode fazer um trabalho pior que o Roger, e na minha opinião está fazendo já um trabalho pior que o Roger Machado. Muita gente discordou de mim, disse que eu estou viajando, e tranquilo, pessoal, cada um tem a sua opinião. Eu não estou aqui para impor a minha opinião. Eu acho que, tendo respeito, a gente pode debater e pode cada um colocar a sua opinião sem problema algum. Eu vou aqui dar algumas opiniões sobre por que eu disse isso e por que eu de fato acho que o time piorou. Vamos lá. Começando pela parte que mais me acusaram, tá? Nessa opinião que eu dei, de estar defendendo o Roger e de ter defendido o Roger porque eu ganhava informação, porque eu defendo o técnico da Aldeia. Muito pelo contrário, gente. Para quem não me conhece, enfim, eu sempre fui um cara que fiz perguntas fortes nas entrevistas. Inclusive o Roger, em diversos momentos, ele foi incomodado com algumas perguntas que eu fiz. Eu gosto do Roger como pessoa, como ser humano. Acho que o ciclo dele como treinador já tinha encerrado no Internacional. Ele fez um bom trabalho no ano passado, mas nesse ano o trabalho era ruim. Eu acho que ele, inclusive, deveria ter saído antes do comando do Internacional. Agora, não é porque eu critiquei o Ramon Dias que eu estou defendendo o Roger. Eu acho que o time do Ramon, ele é um time muito pouco criativo. A principal crítica que eu fazia ao time do Roger era de um time que estava previsível, e aí a gente pode também trazer outros elementos, mas era um time que sofria muitos gols. O Inter com o Roger vazava muito. Beleza, chegou o Ramon, o time continuou vazando, em alguns jogos é verdade, conseguiu segurar defensivamente, mas é um time que ofensivamente não cria. O Inter vem de 3 jogos sem fazer gols. Isso é preocupante para um time que precisa sair da parte de baixo da tabela. Então, além da questão anímica, ontem o Inter até teve chance de ganhar contra o Atlético, talvez tenha merecido a vitória. O Everson foi o melhor em campo, o goleiro do Galo, mas acredito que muito mais pelo ímpeto, pelo fato de ter um jogador a mais,
do que de fato por essa organização que eu não vejo o Ramon e o Emiliano darem ao time do Inter. Muda toda hora de esquema, é 3-5-2, é 3 zagueiros, é 3 volantes. Ainda não tá muito clara a ideia desses dois e eu sinceramente estou bastante preocupado com o que a gente pode ver do Inter. O futebol pelo menos está me preocupando bastante, principalmente nas últimas rodadas. Repito, não quero ser o dono da verdade, cada um tem a sua opinião, tá tudo certo. Se você acha que o Roger fazia um trabalho pior do que o Ramon está fazendo agora, não tem problema, a gente, claro, vai torcer para que o Inter se safe dessa condição lá na parte de baixo da tabela, mas eu realmente estou bastante preocupado com os próximos jogos que o Inter vai ter pela frente, tá certo? Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreve aqui embaixo no canal, ativa o sininho das notificações e eu volto num próximo conteúdo. Até mais!